Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irving Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br. Pazuello é interino, né? Está há 2 meses aí nesse cargo. Tudo indica que em um momento próximo o presidente vai substituí-lo. Se criou essa história que existe uma ala militar, que as Forças Armadas estão envolvidas no governo, mas nós que estamos aqui no governo, nós temos deixado sempre muito claro essa separação, né? Nós não queremos trazer as forças, né, efetivamente para dentro do governo. 2 meses após um general assumir interinamente o Ministério da Saúde, a ala militar do governo passou a defender sua saída do cargo. O próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que acabamos de ouvir em entrevista à Globo News, disse que o general Eduardo Pazuello deve ser substituído em breve. Por trás dessa possível mudança, um número trágico: quase 80 mil mortos por Covid-19 no Brasil. No mês passado, durante a audiência com parlamentares, o general disse que não sabia até quando ficaria no ministério. Eu não sei o tempo que o presidente quer que eu fique na missão. Eu estou disponível a ele o tempo que for necessário. E assim eu vou estar à disposição dele e à disposição de todos os senhores, fazendo o melhor que a gente possa fazer, trazendo os melhores contatos que a gente tenha, falando pouco e trabalhando muito. As críticas à gestão dos militares na saúde subiram de patamar no fim de semana, quando o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou numa live que o Exército havia se associado a um genocídio, numa referência à condução da crise do coronavírus. O magistrado recebeu um telefonema de Pazuello e diz que a conversa foi cordial. Na verdade, o meu discurso, se olharem bem, é de defesa da institucionalidade das Forças Armadas, do seu papel. Né? Que eles acabem não se envolvendo, vamos chamar assim, nos triques que são normais da política, portanto, que eles não se deixem usar nesse contexto. Foi só isso. Em meio às pressões para substituir Pazuello, ontem o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para elogiar o general, a quem chamou de predestinado, e afirmou que nos momentos difíceis ele sempre está no lugar certo para melhor servir a sua pátria. Apesar dos elogios, além dos próprios militares, políticos do Centrão também pressionam o governo pela saída do ministro interino, insatisfeitos com os critérios de repasses de verbas da saúde para os municípios. Qual o impacto desse impasse nas ações do Ministério da Saúde em plena pandemia? O que mudou desde a chegada dos militares? Qual o efeito da crise sobre a imagem das Forças Armadas? E o impacto político para o presidente Jair Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com a repórter Paula Ferreira e com o colunista Bernardo Melo Franco. Fique com a gente. Paula Ferreira, 2 meses sem ministro da Saúde, com o general Eduardo Pazuello ocupando o posto interinamente. Os dados de explosão de casos de Covid a gente já conhece, mas o que está acontecendo internamente no Ministério? Qual é o clima hoje no Ministério da Saúde? Pois é, Carol, 2 meses já, né, com a interinidade aí do general Pazuello. E o clima interno no Ministério não é dos melhores, né? A gente conversa com alguns técnicos da pasta aqui, que são funcionários de carreira, que já acompanham o Ministério há muito tempo, né, internamente. E o relato deles é que há um clima de tensão, de desconfiança, né, desde que os militares chegaram na pasta. E, além disso, uma percepção de que é uma verdadeira nau à deriva, né? De que durante a maior pandemia aí do século, a gente não tem uma gestão firme à frente do Ministério da Saúde capaz de dar respostas a essa crise sanitária. No momento, toda a região sul, toda a região centro-oeste, além de Minas, Tocantins e Rondônia, apresentam alta nas mortes. São, portanto, 9 estados e o Distrito Federal. Isso se manifesta, né, de acordo com os relatos desses servidores, na vacância de alguns cargos chaves dentro do Ministério, de pessoas que acabaram sendo exoneradas e que não foi colocado ninguém no lugar. Então, assim, a sensação é de que, em meio a essa crise gravíssima que o Brasil está passando em relação à Covid, o Ministério da Saúde, que é a principal pasta, né, na condução do combate à pandemia, está totalmente sem rumo.
Inclusive, um funcionário disse ao Globo, na condição de anonimato, um servidor, que em reuniões que deveriam ser eminentemente técnicas, os especialistas da pasta passaram a ser contestados com argumentos que não seguem preceitos técnicos, né? Estão muito mais na base da opinião. Exatamente. O quadro técnico do Ministério da Saúde reclama muito da condução dos trabalhos internamente, com a chegada desses generais, né? Uma coisa que começou ainda durante a gestão TAIC e foi se agravando com a chegada do ministro Pazuello ao poder. E aí o que os funcionários relataram pra gente é que há um clima de tensão e de contrariedade dentro do Ministério, no qual os técnicos não têm mais o poder de colocar sua opinião científica, né? Eles relatam que durante as reuniões para discutir as questões da pandemia, enquanto eles apresentam argumentos baseados na ciência e em outras questões técnicas, são rebatidos com apenas opiniões e visões baseadas no senso comum. Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Esse clima, né, dentro do Ministério da Saúde tem gerado até uma sensação de perseguição, né, por parte desses técnicos. Eles relatam que muitas vezes vários funcionários têm medo, inclusive, de que seus telefones estejam grampeados, tamanho clima de tensão dentro da pasta. E alguns funcionários foram, inclusive, ameaçados, né, com, entre aspas, com a possibilidade de abertura de processo administrativo, quando eles fazem algum tipo de opinião que desagrada esses militares que estão trabalhando no Ministério da Saúde. Inclusive, esse clima, né, tem dificultado ainda mais a nossa apuração do que está acontecendo nos bastidores dessa crise sanitária, né, que o Brasil vive, porque antes os servidores e tal sempre foram uma fonte de contato com a imprensa, né, para relatar os trabalhos do Ministério da Saúde e o que vem sendo feito na pasta e tudo mais, mas com a chegada, né, desses militares no Ministério da Saúde, o clima ficou tão tenso que poucos servidores aceitam falar, né, com a imprensa, e os que aceitam só topam em condição de anonimato, com medo de sofrer alguma represália. Agora, Paulo, o general Pazuello e a equipe são especialistas em logística, né? Não são especialistas em saúde. Mas mesmo nos quesitos logísticos há problemas. Por exemplo, na distribuição de testes. O ministro Nelson Teich, lá atrás, disse que o governo ia distribuir 46 milhões de testes à população. Isso é muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social. O número anterior era de 24 milhões, a gente passa de 24 milhões para 46, que é um número bem significativo. Esses testes não chegaram todos aos estados, né? Os testes não chegaram, realmente os gestores estaduais, eles dizem que embora algumas questões relacionadas à logística tenham melhorado, como a distribuição de equipamentos de proteção individual, ainda deixa muito a desejar, botando em xeque um pouco essa visão de que o ministro Pazuello tem aí um know-how, né, na questão logística. O que acontece em relação aos testes é que desses 46 milhões que foram inicialmente prometidos, somente 12,5 milhões foram distribuídos até ontem aos estados, que foi o último balanço que a gente apurou aqui por meio do portal Localiza SUS, que é um portal do Ministério da Saúde. Isso representa somente 27% dos testes, né, que tinham sido prometidos inicialmente. O argumento do Ministério da Saúde para essa lentidão na distribuição é que os testes ainda não foram repassados porque os estados não têm capacidade de armazenar uma grande quantidade de testes de uma vez só. E aí o Ministério cita que para armazenar esses testes é preciso ter condições de temperatura adequadas e locais específicos, né? O que muitos estados não teriam condições de fazer nesse momento. Esse é o argumento do Ministério da Saúde, mas
há críticas de gestores no atraso em relação à distribuição desses testes. E em meio à pandemia, faltam medicamentos usados também no tratamento da doença. São anestésicos usados para entubar pacientes em estado mais avançado da Covid, que já faltam em hospitais de pelo menos 20 estados, além do Distrito Federal. A denúncia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E além dos testes, né, outro ponto importantíssimo no combate a essa crise é a distribuição de respiradores. Quando o ministro Pazuello ainda era secretário executivo, ele chegou a dizer que o Brasil iria distribuir até julho 16 mil respiradores para os estados. E aí agora a gente já está em julho e ontem, né, a gente confrontou o Ministério da Saúde para saber quantos respiradores foram efetivamente entregues até agora. E até o momento, somente 6.549 foram mandados para os estados, né, o que representa menos da metade do que foi prometido até julho. De acordo com o Ministério da Saúde, isso acontece porque o Ministério está atendendo a velocidade de produção das empresas. O Ministério argumenta que as empresas com as quais a pasta fez contrato não estão conseguindo atender rapidamente a demanda. Paula, quando o ministro interino Pazuello assumiu lá em maio, 14 de maio, o Brasil tinha uma média de menos de 10 mil casos diários. Ontem já passava de 36 mil. A média de mortes passou de 686 para mais de 1.000 no mesmo período. O que de concreto o Ministério da Saúde fez nesse período? Que tipo de diretrizes? O que a gente pode afirmar do que foi feito nessa gestão do ministro Pazuello? Quando você olha, né, o que efetivamente foi feito nesses 2 meses de gestão do ministro, o que foi feito de fato justamente é uma questão que gera muita controvérsia entre especialistas e que chamou muita atenção quando houve essa mudança na orientação do protocolo relacionado à cloroquina, né? O Ministério da Saúde divulgou uma nova orientação para os médicos do SUS, permitindo o uso de cloroquina e hidroxicloroquina na fase inicial da Covid-19. O uso dos remédios sem eficácia comprovada é alvo de críticas de associações médicas. O Ministério da Saúde evita chamar isso de um protocolo, porque a instituição de um protocolo, né, traria até insegurança jurídica ao Ministério, caso algum paciente que tivesse sido tratado com a cloroquina tivesse algum tipo de complicação e depois a família viesse a processar a União, coisas desse tipo. Então o Ministério sempre chama de orientação essa mudança em relação à cloroquina. Sob a gestão do general Pazuello, o Ministério da Saúde alterou essa orientação em relação à cloroquina, atendendo aí aos apelos do presidente, a revelia de tudo o que diz a ciência até o momento, né? A Organização Mundial da Saúde anunciou que vai suspender os testes com a hidroxicloroquina no tratamento de pacientes hospitalizados com o novo coronavírus. Segundo a OMS, houve pouca ou nenhuma redução na mortalidade dos infectados internados. Bom, agora a doença está avançando pelo país, não há nenhuma sinalização de que a política do governo ou do Ministério da Saúde vá sofrer algum tipo de alteração, né, Paula? Até o momento, Carol, ainda não houve uma sinalização em termos de estratégia para o combate da doença. O que se fala agora, com a crise, que mais uma, né, que está sendo criada no governo em relação à interinidade do ministro, é que o Pazuello não deve ficar por muito tempo na pasta, né, após as pressões que o governo vem sofrendo de todos os lados. Mas em termos de estratégia, tudo indica que nesse primeiro momento não deve ter uma mudança, mesmo que, inclusive, os órgãos de controle da União estejam agindo em relação a isso. Segundo o relatório que foi aprovado, não foi identificado definição de diretrizes estratégicas capazes de estabelecer objetivos. Também não se encontrou a existência de um modelo de identificação e gerenciamento de riscos e constatou a ausência de um plano de comunicação para a divulgação das ações de enfrentamento à pandemia. O Tribunal de Contas emitiu um alerta ao governo, pedindo que o governo defina uma estratégia clara em relação ao combate à Covid, porque, de acordo com os ministros do Tribunal de Contas,
não há um plano estratégico de fato para conter a epidemia, o que tem trazido muita preocupação. Paula Ferreira, muito obrigada pela participação mais uma vez. Bom trabalho para você. Obrigada, Carol. Beijo. Bernardo Melo Franco, que balanço a gente pode fazer desses 2 meses de General Pazuello na interinidade do Ministério da Saúde? E dá para dissociar os militares do resultado da pandemia da Covid no Brasil, mesmo que o Pazuello saia do cargo? Carol, o balanço é muito negativo. Acho que os números falam por si. Quando o General Pazuello assumiu de forma interina, isso no dia 15 de maio, o Brasil registrava pouco mais de 14 mil mortes pelo coronavírus. 2 meses depois, a estatística já está em 74 mil mortes. Isso a gente está falando na tarde da quarta-feira. Então são 60 mil mortos a mais durante essa gestão militar. Isso significa que são 60 mil cadáveres que estão nas costas do Exército. Porque quando um militar da ativa, um general da ativa de brigada, assume o Ministério da Saúde, é impossível a gente dissociar essa gestão da própria instituição do Exército. E é esse o problema, essa é a grande contradição que os militares estão, enfrentando agora. Eles estão sendo cobrados porque eles assumiram um ministério essencial, um ministério estratégico, em meio a uma pandemia, e nomearam para cargos técnicos que eram ocupados por servidores de carreira uma série de outros militares. São cerca de 30 militares no 2º e no 3º escalão do Ministério da Saúde, então se trata realmente de uma gestão militarizada. As substituições de técnicos por militares começaram no fim de abril, quando o general Eduardo Pazuello foi indicado pelo Palácio do Planalto para o cargo de secretário executivo do então ministro Nelson Teich. E vale lembrar que quando o Pazuello foi escolhido, a propaganda que o governo fazia era de que ele era um especialista em logística e que, portanto, ele ia resolver os gargalos do Ministério da Saúde. Pois nem na logística essa gestão tem funcionado. Os resultados estão deixando muito a desejar. Agora os próprios militares defendem a saída do Pazuello do cargo, mas esse passivo desses últimos 2 meses já está atrelado às Forças Armadas, né? Sem dúvida. Esse episódio do ministro Gilmar é curioso, porque ele acabou tocando numa ferida que estava aberta ali nas Forças Armadas. Isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. O Gilmar usou essa expressão genocídio, foi muito criticado por isso. De fato, é uma palavra forte, ele pode ter carregado nas tintas. Mas o fato concreto é que ele apontou um problema. A imagem das Forças Armadas, que são uma instituição de Estado permanente, a política, está se misturando com muita frequência à política do dia a dia, ao varejo da política no governo Bolsonaro. E no caso da saúde, isso está causando um dano muito grave à reputação do Exército, porque é impossível, como a gente falou, dissociar a imagem da força a essa grande catástrofe humanitária que o Brasil está vivendo. O Exército, claro, ele tem uma contribuição muito grande a dar, ele ajuda a distribuir suprimentos, ele faz um atendimento médico, especialmente em áreas de fronteira, áreas, terras indígenas, na Amazônia, todo mundo reconhece isso. Mas no momento em que os militares assumem postos estratégicos na gestão em Brasília, sem um preparo técnico para isso, aí a gente tem um problema. E esse problema se reflete na falta de interlocução hoje do Ministério da Saúde com as principais instituições envolvidas no combate ao coronavírus. O ministro da Saúde interino, ele praticamente é um personagem ausente das discussões nacionais, ele não tem capacidade de articulação com secretarias de Estado e dos municípios, ele não consegue orientar as universidades, o meio científico, os hospitais privados. Então isso tudo vai causando um dano reputacional muito grande. Os militares parecem ter se dado conta disso muito tarde, agora começam a ensaiar um movimento de retirada, mas mesmo assim uma retirada tardia. Agora, o presidente Jair Bolsonaro está em silêncio nesse episódio, né? Nesse embate aí do ministro Gilmar Mendes com as Forças Armadas. O presidente não se manifestou. Por que esse silêncio de Bolsonaro agora, nesse momento? Carol, tem um motivo muito claro. O presidente Bolsonaro está muito preocupado com a situação jurídica dele próprio e dos seus filhos. E o ministro Gilmar, ele é justamente o relator
de um pedido que trata do foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro na Justiça do Rio. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a investigação sobre a rachadinha fica no órgão especial do Tribunal de Justiça ou com o juiz da primeira instância, Flávio Itabaiana. Mas enquanto espera o resultado desse julgamento, a defesa de Flávio Bolsonaro tenta mais uma medida para tirar esse mesmo juiz de um outro processo contra Flávio, só que na Justiça Eleitoral. A gente lembra que o Tribunal de Justiça do Rio concedeu ao Flávio Bolsonaro um foro privilegiado por um cargo que ele nem ocupa mais, de deputado estadual. Foi uma decisão muito estranha, muito contestada por juristas, e o Ministério Público do Rio recorreu ao Supremo. Pelo sorteio, o caso acabou caindo nas mãos do ministro Gilmar. Então, me parece que o presidente Bolsonaro não quer aumentar o atrito com esse ministro nesse momento de tanta fragilidade do Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Fabrício Queiroz foi posto em liberdade, quer dizer, foi posto em prisão domiciliar, mas ainda é um problema muito grande para a família presidencial. Tem um cálculo político também, porque o ministro Pazuello desagrada também aos partidos do Centrão, que reclamam dos critérios para distribuição de verba e tudo mais. Olha, a nomeação do Pazuello e a permanência dele no Ministério da Saúde, ela foi duplamente vantajosa do ponto de vista político para o Bolsonaro. Em primeiro lugar, porque o Pazuello, como militar, ele está ali para cumprir ordens. Então, se o Bolsonaro tivesse nomeado mais um médico e mandasse que ele distribuísse cloroquina, que ele escondesse o número de mortes, provavelmente esse médico não aceitaria a ordem e voltaria a pedir demissão. O Ministério ficaria mais uma vez acéfalo. Então, ele botou uma pessoa que não contesta as suas ordens e suas decisões, mesmo que sejam absurdas. Em segundo lugar, ao manter durante tanto tempo um ministro interino, na prática ele mantém o ministério vago. Isso funciona como uma espécie de uma cenoura, assim, para atrair o apoio dos partidos do Centrão. Lembrando que o governo tem barganhado cargos, ao contrário do que o Bolsonaro dizia na campanha, o governo tem feito uma grande barganha com o Centrão, já cedeu o comando de bancos públicos, de estatais, de cargos do segundo escalão. O presidente Jair Bolsonaro fez novos movimentos para se aproximar do Centrão, o bloco político famoso por negociar cargos em troca de apoio. Bolsonaro nomeou um nome ligado ao Progressistas para comandar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e deve confirmar um nome indicado pelo PL para presidir o Banco do Nordeste. O Ministério da Saúde, sem dúvida, é um dos cargos mais apetitosos para esses políticos. Portanto, ao manter o Pazuello ali, mas ao mesmo tempo acenar que ele não é uma solução permanente, Bolsonaro mantém esse objeto de desejo dos políticos ali na sua prateleira. Bernardo Melo Franco, obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço sobre o novo coronavírus está aberto, não é preciso ser assinante. A edição deste episódio é do João Guilherme Lacerda. Até mais.